Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Teoria da Medicina. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que trata da anatomia do membro superior. Nesse vídeo nós vamos falar das junturas do membro superior e dos movimentos em torno dessas articulações. Para a gente começar, todas as articulações do membro superior serão do tipo sinovial. Por isso, antes da gente falar sobre cada articulação propriamente dita, vamos revisar um pouco sobre o conceito e os tipos de articulação sinovial. Este é um esquema clássico de uma juntura ou de uma articulação sinovial. Uma juntura ou uma articulação nada mais é do que um local onde duas coisas se mantêm juntas. No nosso caso, é uma região em que dois ossos se mantêm juntos. As articulações sinoviais são um dos tipos de articulações possíveis encontradas no corpo, e a sua estrutura permite um maior grau de movimento em comparação aos demais tipos de articulações. Nas articulações sinoviais, um osso não fica em contato direto com o osso. Ao invés disso, cada superfície articular é coberta por cartilagem, e que predominantemente é do tipo hialino. Além disso, os ossos são envolvidos por uma camada fibrosa, denominada cápsula articular. No interior dessa cápsula fibrosa, encontramos uma camada de tecido conjuntivo bastante vascularizado, chamado membrana sinovial. Essa membrana tem como função a produção do líquido sinovial, que é um líquido que preenche a cavidade articular. Este líquido é muito importante para a articulação porque ele lubrifica a articulação e permite um deslizamento suave dos dois ossos em cada movimento. Vale lembrar que esse líquido sinovial está presente somente nas junturas do tipo sinovial. Em outros tipos de juntura, como as fibrosas e cartilagíneas, a gente não encontra esse líquido. A camada de cartilagem sobre os ossos também desempenha um papel muito importante na articulação sinovial. E vale a pena chamar a atenção sobre a avaliação radiológica dessas articulações. Frequentemente vemos um espaço entre os dois ossos na radiografia convencional de uma determinada articulação sinovial. Vale lembrar que esse espaço entre os dois ossos não é um espaço vazio, mas sim um espaço ocupado pela cartilagem hialina que revestem os ossos. Tanto é que em algumas condições patológicas, ou simplesmente condições relacionadas ao nosso envelhecimento, cursa com o desgaste da cartilagem de algumas articulações. Esse processo que eu citei é chamado artrose e cursa com dor e diminuição da função da articulação, que no caso é representado pela redução da amplitude de movimento. Existem alguns tipos de articulação sinovial e eles são classificados de duas formas. Para a gente entender como funciona cada classificação, vamos pegar três situações. Aqui na primeira situação, esse nosso modelinho, desse lado ele está abaixando o braço, esse movimento chama-se adução do braço. Do outro lado ele está levantando o braço, esse movimento é chamado abdução. No segundo modelo, desse lado ele está trazendo o braço para frente, aqui nesse mesmo plano, isso é chamado de flexão do braço. Desse outro lado ele faz o contrário, ele está levando o braço para trás, é chamada extensão. E aqui no terceiro modelo, ele está fazendo um movimento de rotação interna e rotação externa do braço. Percebam que cada movimento desse está inserido dentro de um plano, e além disso, para cada movimento existe ainda um eixo em torno do qual o movimento é realizado. Assim como a gente vai ver mais à frente, a articulação do ombro permite movimentações em três eixos. Esse primeiro, por exemplo, é o chamado eixo antero-posterior, crânio-caudal e látero-lateral. As articulações que permitem o movimento nos três eixos são chamadas de articulações triaxiais. Mas nem todas as articulações sinoviais são triaxiais. A maioria delas são ou biaxiais, ou seja, tem a capacidade de se movimentar em dois eixos, ou monoaxiais. O que principalmente determina o grau de movimento que uma articulação pode assumir é a forma das superfícies articulares dos ossos. E existe uma classificação para elas, que é a classificação morfológica das junturas. Estes são os principais tipos de juntura que eu separei de acordo com a classificação dos eixos que a gente acabou de ver. Esse primeiro formato é triaxial, o que significa que ele consegue fazer movimentos para frente, para trás, para os lados e ainda consegue realizar a rotação. Esse formato é classificado como juntura esferoide e recebe esse nome porque uma das extremidades tem a aparência de uma esfera que é encaixada sobre um receptáculo. E esse tipo de estrutura é o que mais tem liberdade de todas as articulações do corpo. Indo aqui para as biaxiais, nós temos dois tipos morfológicos principais. Os dois tipos são capazes de fazer a movimentação antero-posterior,
laterolateral, mas elas não realizam a rotação, porque sua morfologia não as permite. Essa primeira morfologia, percebam que é bem parecida com a morfologia anterior, só que é um pouco mais alongada. A essa morfologia a gente dá o nome de elipsoide, ou também chamada de articulação condilar. Já essa de baixo, perceba que é como se um osso montasse sobre o outro, como se fosse uma cela. Por isso ela recebe o nome de articulação celar. Lembrando, essas duas articulações são biaxiais. E aqui à direita, temos outros dois formatos que são um pouco mais limitados. O primeiro deles é capaz de se movimentar em torno de um único eixo, e em geral esse movimento é o de extensão e flexão do membro. Já o segundo movimento em questão é a rotação, também em torno de um único eixo. A essa articulação, que percebam tem o formato de uma dobradiça, a gente dá o nome de articulação gínglimo ou articulação em dobradiça. E finalmente, essa última articulação, na qual um osso gira dentro de uma superfície ou óssea ou ligamentar, a gente dá o nome de juntura trocoide ou juntura em pivô. Além dessas junturas, existe ainda a juntura plana, em que as superfícies que se articulam são um pouco abauladas e que permitem alguns movimentos ou deslizamentos em qualquer direção ou uma torção de um osso sobre o outro. Algumas articulações da mão serão do tipo plana e a gente vai ver mais à frente. Bom, revistos a definição de juntura sinovial e seus tipos, a gente vai abordar agora cada articulação e a gente vai começar de proximal para distal. Nossa primeira articulação, que é a mais proximal de todas, é a articulação externo-clavicular. Essa é uma visão anterior da escápula, do externo, em que as costelas foram removidas para a gente prestar mais atenção nessa articulação. Essa juntura é muito importante porque é a única conexão óssea do membro superior com o esqueleto axial, já que lá na região posterior, a escápula só é presa ao esqueleto axial através dos músculos. Portanto, essa articulação, que é tão pequena, deve permitir uma ampla mobilidade para conferir liberdade de movimento ao membro superior. E ela é capaz de realizar movimentos nos 3 eixos, e por essa razão a gente a classifica como juntura sinovial triaxial do tipo esferoide. Por ela ter essa característica, o membro superior é capaz de realizar amplos movimentos. Na outra extremidade da clavícula, a amplitude de movimento é bem mais limitada. Essa região em que a clavícula se junta ao acrômio é formado por uma juntura sinovial do tipo plana, e o movimento nessas regiões é mínimo. Tanto é que encontramos vários ligamentos nessa região que limitam mais ainda esse movimento e dão mais estrutura às proeminências ósseas, que são os ligamentos coraco-clavicular, que fixa a extremidade distal da clavícula ao processo coracoide da escápula. Outros ligamentos também são encontrados nessa região, como é o caso do ligamento coracoacromial, que liga o processo coracoide ao acrômio, e temos também outros 2 ligamentos, que são o ligamento transverso superior da escápula, que tem como função fechar a incisura da escápula. Assim, a incisura da escápula, que é um V marcado nessa região verde, deixa de ter um aspecto de incisura e passa a ter um aspecto de forame. Por fim, nessa região, temos o ligamento transverso inferior da escápula. Assim como o ligamento transverso superior da escápula, o ligamento transverso inferior da escápula também fecha uma incisura, só que nesse caso ele fecha a incisura espinoglenoidal, que é uma incisura que fica entre a espinha da escápula e a região próxima à borda do processo glenoide. A próxima juntura que a gente vai trabalhar é a articulação glenomeral, que é a articulação entre o húmero e o processo glenoide aqui da escápula. Essa articulação tem uma imensa mobilidade, e não é à toa que ela é classificada como juntura sinovial triaxial do tipo esferoide. Vários músculos aqui da região do ombro serão responsáveis por fixar o húmero na cintura escapular. E a esses músculos a gente vai dar o nome no próximo vídeo de manguito rotador. Os movimentos do ombro em torno de seus eixos são aqueles que eu mostrei lá no início do vídeo, que são eles a adução e a abdução do braço, que ocorrem num plano coronal e num eixo antero-posterior. Temos ainda a flexão do braço ou a extensão do braço, que ocorrem num plano axial e no eixo crânio-caudal.
E ainda os movimentos de rotação do braço, que ocorrem num plano coronal e no eixo látero-lateral. Aqui eu estou decompondo cada movimento para vocês, para explicar isoladamente cada eixo e cada plano. No entanto, na prática, o que a gente faz é a mistura de todos esses eixos e de todos esses movimentos. E com essa mistura, a gente pode fazer um movimento circular com o ombro. A esse movimento circular, a gente dá o nome de circundação. Na outra extremidade do húmero, a gente tem a articulação com o cotovelo. Essa articulação é formada pela parte distal do húmero e partes proximais, da una e do rádio. A juntura que ocorre nessa região permite um tipo de movimento em torno de um único eixo, e esse movimento ocorre como se fosse uma dobradiça. Logo, essa juntura é classificada como juntura sinovial monoaxial do tipo gínglimo ou em dobradiça. Além da articulação do cotovelo, a gente ainda tem aqui nessa imagem a articulação entre o rádio e a una, na sua porção proximal. Nessa articulação, a cabeça do rádio roda ao redor de uma incisura aqui na una, e ele realiza esse movimento através de um único eixo. Logo, a gente classifica a articulação radio-unar proximal como uma juntura sinovial monoaxial do tipo trocoide ou em pivô. Ainda nessa região, existem vários ligamentos que fazem a estrutura dessas articulações. São eles o ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, que a gente não consegue ver nessa imagem de perfil, e o ligamento anular do rádio, que envolve o rádio e permite a articulação em forma de pivô em relação à una. Mais distal, ainda no antebraço, temos a articulação radio-unar distal, que assim como a radio-unar proximal, também é classificada como uma juntura sinovial monoaxial trocoide ou em pivô. Essas duas articulações trabalham juntas e funcionam da seguinte forma. Lá em cima, a una fica presa ao húmero, lá na articulação do cotovelo. Enquanto isso, os músculos, principalmente do antebraço, deslocam o rádio sobre a una, o que faz com que o rádio cruze a una anteriormente. Esses são mecanismos da supinação e da pronação do antebraço. Essa é uma visão mais global do antebraço. A gente tem aqui então, para revisar rapidamente, a juntura do cotovelo, a juntura radio-unar proximal e a radio-unar distal. Distalmente no antebraço, temos a articulação do carpo, que é também chamada de articulação radiocárpica, que é formada pela articulação do rádio e pela fileira proximal dos ossos do carpo, exceto o osso pisiforme. A juntura radiocárpica permite movimentos de flexão e extensão da mão e adução e abdução da mão, só que não permitem a rotação, portanto ela tem 2 eixos apenas de movimento. Além disso, sua forma permite com que a gente a classifique como juntura sinovial biaxial do tipo elipsoide. Entrando aqui na mão, nós temos uma quantidade grande de ossos. Da mesma forma, a gente terá várias junturas, e a maioria delas tem pouco movimento, especialmente as do punho. Por isso eu vou citar rapidamente, como por exemplo, entre o trapézio e o trapezoide e o escafoide, essa juntura é classificada como sinovial plana. Já entre o captato amato e o escafoide e o semilunar, temos uma juntura sinovial elipsoide. E entre o osso piramidal e pisiforme, a juntura é do tipo sinovial plana. Estas foram as junturas entre a fileira proximal e distal do carpo. Já entre a fileira distal e os metacarpos, as junturas são sinoviais planas, com exceção da articulação entre o trapézio e o primeiro metacarpo, que é o metacarpo do polegar. Aqui a juntura é do tipo sinovial biaxiar do tipo selar, o que confere maior mobilidade para o polegar. A região do carpo ainda é marcada por inúmeros ligamentos que unem todos esses ossos e os mantêm estáveis. Tanto na visão anterior quanto na visão posterior, a gente consegue ver alguns ligamentos representados em vermelho, como por exemplo o ligamento radiocarpal palmar, ligamento unocarpal palmar, ligamentos metacarpais palmares, sem falar em outras infinidades de ligamentos que não estão representadas aqui. Praticamente todos os ossos se ligam aos outros de alguma forma através de ligamentos fibrosos. Aqui na região dorsal, por exemplo, temos o ligamento radiocarpal dorsal, os ligamentos metacarpais dorsais e vários outros ligamentos intercarpais dorsais que eu também não representei aqui. Portanto, esses ossos pequenos não estão soltos aqui no punho, eles estão muito bem fixos através desses ligamentos fibrosos. Mais distalmente, temos as articulações metacarpais falangianas ou metacarpofalangianas. Essas junturas permitem movimentos
de abdução ou adução do dedo e ainda de flexão ou extensão. Porém, ela não permite a rotação do dedo porque seu formato é de uma elipse. Portanto, essa juntura é classificada como juntura sinovial biaxial do tipo elipsoide. Todas as 5 junturas recebem essa classificação. E finalmente chegamos nas articulações interfalangianas, que vale lembrar que o polegar tem apenas uma articulação interfalangiana, enquanto os demais dedos têm duas, uma interfalangiana proximal e uma distal. Cada articulação interfalangiana só é capaz de realizar movimentos de extensão ou flexão do dedo, que portanto realiza movimentos em torno de um único eixo, como se fosse uma dobradiça. Portanto, a gente a classifica como juntura sinovial monoaxial do tipo dobradiça. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Teoria da Medicina, e não deixem de visitar os outros vídeos sobre a anatomia do membro superior. Espero que tenham gostado. Até a próxima!